esse início de trabalho. Eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é A Luta. A luta é bem importante assim, porque as coisas do espírito, as coisas divinas, são numa forma vertical. As coisas do raciocínio são numa forma horizontal. Então a pessoa, como se estivesse dentro de um trem e aquele trem se encontra num trilho. Essa é a forma do raciocínio. E é bem importante cada um ir observando que sempre teve a supremacia do raciocínio. Então a luta entre os povos, pode observar assim que é de uma maneira do predomínio do raciocínio, é sempre pela força. E sai um, vem outro, que está sempre pela força. E a luta, a pessoa tem que diferenciar assim, tem que possibilitar que o seu espírito manifesta. Quando o espírito manifesta, as coisas feitas por ele são duradouras. As coisas feitas pelo raciocínio não têm uma duração. E é bem grave assim. Então os valores que nós temos, que as pessoas valorizam, está sempre com aquela condição do domínio do raciocínio. E quando uma pessoa apresenta que ela trabalha com a intuição, com a força divina, que é a força que Deus coloca na criação, que é neutra, e ela apresenta muitas capacitações, e não está relacionado à idade. E quando ela questiona sobre os ensinos, aqueles que estão dirigindo os ensinos menosprezam. O que esses deveriam fazer é aprofundar. Então, sair daquela acomodação, esse apresentou um saber melhor, um aprofundamento nos ensinos, para poder melhorar a sua maneira de trabalhar. Uma condição de elevação é quando a pessoa tem um aprofundamento. E é bem interessante, porque com o raciocínio a pessoa vai fazendo um aprofundamento e vai dando as coordenadas, as conclusões. Isso é bem grave assim, porque as conclusões que nós damos com o raciocínio é que como se tudo fosse dar certo. Numa empreita fica bem fácil assim. Quando a pessoa faz uma empreita porque ela quer fazer para ela, aquilo vai dando certo, porque o tempo que ela tem disponível, ela vai pensando naquilo que ela está pretendendo fazer para ela. E ela vai organizando-se. Ela não está fazendo aquela melhoria para outros. Ela está fazendo a melhoria para ela. E aquilo é duradouro. Vai dando certo. Quando faz com segundas intenções para outras pessoas, vira um problema. Isso fica bem fácil assim da pessoa ir observando assim, que a pessoa gosta da praia e ela faz um empenho de ter uma propriedade na praia ou no campo, se ela gosta, e ela vai. Ela fica envelhecida e se ela tem filhos, os filhos vão também. Mas quando ela faz uma empreita assim para os filhos, para outros, aquela empreita não é duradoura, porque os filhos param de ir e como ele fez para os filhos, para os outros, então o que acontece? Para ele não tem significação nenhuma. Isso é o raciocínio. Então essa condição bem importante assim da pessoa ir observando no nosso dia a dia, onde é que o raciocínio atua. E nós temos uma facilidade de falar assim que nós vamos fazer um benefício para o outro. Esse benefício pode ser pedir para o filho mudar da moradia, pedir para o filho vir para a moradia. E nesse ato nós pensamos assim que vai ser bom para a vida dele. Estou fazendo as coisas com o meu raciocínio. Eu não estou vendo o que é bom para a minha vida. Eu estou julgando que aquilo que eu estou fazendo vai ser bom para o outro. Não dá certo. É isso que nós precisamos de fazer a diferença. Para tudo dar certo, a pessoa tem que fazer para ela e ela tem que fazer com energia boa. Porque quando fala, eu posso, nós temos esse costume, eu vou fazer porque eu posso, agora eu posso, não dá certo. A pessoa perde a força neutra que o Criador distribui na criação.
a interferência dela fica com o raciocínio. Então o que acontece? Tudo aquilo que a pessoa faz não tem valor. Para ela mesma, um tempo depois, não tem significado. A significação acaba. Fica bem fácil assim de observar um colecionador. Ele depois tem que ter funcionários para poder ajudar ele naquelas coleções que ele tem. Ou aquilo para de ter significação para ele. Não tem utilidade. Trabalho do raciocínio. O prático, essa é a diferença. E é bem importante assim que a gente vê muito o prático nas donas de casas antigas. A facilidade que elas apresentam na elaboração de um alimento, na preparação do alimento, rapidez e como aquilo fica bom. A prática, o prático, a pessoa não pensa. Aqueles que ficam pensando, fica para trás. E isso é bem importante assim, cada um ir observando como ele se encontra na vida. Então essas diferenças assim que nós precisamos de fazer para nós, porque tudo que nós fazemos tem que ter um objetivo para nós. Se para nós não tem objetivo, no relacionamento que nós temos, aqueles relacionamentos, a pessoa também é colocada para fora, porque ela não tem a objetividade de entrosar naquele relacionamento. É bem importante a pessoa lembrar assim, relacionamento que tem costumes bons, que possibilitam o saber e possibilita a saúde. Relacionamentos que tiram o saber e que tiram a saúde com os costumes, então vai sempre dar certo, porque a pessoa vai descendo, o horizonte de todos aqueles descem, vão todos ficando sem perspectiva. Então esse relacionamento dá certo. Porque cada dia que passa estão menos qualificados. Então não vê a diminuição de saber, de capacitação do outro, porque esse também diminuiu. É bem importante a pessoa ir observando assim, como é que nós estamos, porque toda época, a grande maioria, e os governos também, pertencem ao raciocínio. Fica bem fácil assim da gente observar a administração, é do raciocínio. Porque quando tem uma bondade, tem uma consideração. E nós vamos observando assim, que os grandes administradores está sempre relacionado à aparência, de como apresenta-se, não com aquilo que ele fez. É bem trabalhoso assim, para aquele que está desenvolvendo a capacidade da intuição, de perceber os valores eternos. E esses valores são eternos, porque a pessoa fica envelhecida, ela lembra do que ela vivenciou e ela fica muito feliz e tem itens que ela fica preocupada. Quer dizer que os valores eternos, ele entra numa condição de não ter tempo nem espaço. Porque se a pessoa já se encontra envelhecida e ela lembra da sua infância, da sua mocidade, do seu período de amadurecimento, e ela fala dos itens que ela tem a preocupação agora, mas ela fala das conquistas que ela fez, conquistas internas, da satisfação de quando atuou, de quando posicionou de maneira correta, não achando que eu vou ter um posicionamento porque o outro vai. Não, não. É assim. Eu vou ter o posicionamento porque para a minha vida vai ser bom assim. Conforme o outro está entendendo, não tem importância. E isso fica bem fácil assim da gente ver numa empresa. Aquele empregador que está atento aos movimentos da empresa, ele tem o posicionamento de possibilitar benefício para um e de excluir o outro da sua máquina que está trabalhando. Porque esse que vai ser excluído, ele não pode ficar pensando se ele vai arrumar outro trabalho. Se ele ficar pensando no que vai acontecer instante depois, ele não toma decisão, porque ele está trabalhando com raciocínio. Mas se ele está trabalhando para aquela engrenagem ficar em harmonia, se o outro vai ser bem sucedido ou não vai ser, não é da responsabilidade dele. Da responsabilidade desse empregador é que ele quer continuar, que os outros continuem tendo emprego. Então esse trabalho é da intuição,
Essa é a luta do raciocínio com a intuição. Então essa condição bem importante assim que temos que perceber. E aquele que percebe as diferenças que uma pessoa está trazendo nos ensinos, ele pode verbalizar. Tem que lembrar assim, aquele que está verbalizando, posicionando com esse que está trazendo os ensinos da maneira que ele quer trazer, ele teria que ter um aprofundamento. Muitos acham assim que todos os ensinos, que a gente vai confirmando, que são intocáveis. Nós temos que lembrar assim, eu esqueço as coisas, eu não faço um trabalho bem feito, e eu procuro fazer todas as coisas com perfeição, e eu procuro não esquecer nada. E o meu semelhante, ele é igual. Como é que eu posso agora ter uma confiança íntegra na função daquele semelhante? Eu não posso. E nós sabemos assim que cada pessoa tem uma significação de uma palavra. Então a significação daquela palavra, a significação correta da palavra naquele texto. O aprofundamento é isso. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando ter esse equilíbrio toda a época da nossa existência. E nós sabemos assim que os velhos profetas trouxeram muitos ensinos importantes, como é o caso de Moisés. Já vem a referência de como o ser humano precisa de caminhar na criação. Ter fechado a porta para voltarmos para a pátria do Espírito, a bondade do Criador possibilitou a vinda de Jesus, porque os velhos profetas não tinham mais essa capacidade, porque nós nos encontramos ainda rústico, quando fala assim que não tem como quebrar aquela estupidez. Quer dizer assim, um conceito errado que eu coloquei dentro de mim, outra pessoa pode falar o que ela quiser. Eu não tiro aquele conceito errado, aquele entendimento errado. E sempre os entendimentos errados, se a pessoa estudasse as leis que o Criador instituiu, ela não teria esse entendimento errado. É bem importante cada um ir observando assim, porque está bem claro nos 10 mandamentos que Moisés trouxe. Está claro, está bem definido assim, o que ele trouxe. Se nós aprofundássemos, tiraríamos os conceitos errados. Então o nosso raciocínio ficaria em paz. Então o que acontece? O nosso raciocínio tem a capacidade de fazer os cálculos, de fazer isso ou de fazer aquilo, de dar aquelas informações. Naquele curso que eu estou fazendo, que eu fui fazer, as informações, esse é do meu raciocínio. A gente vai observando assim, aquela pessoa que trabalha com teclado. Então, no começo, como ele é lento trabalhando naquele teclado. Mas quando ele desenvolve a prática, o conhecimento, que atua o centro motor, que não passa mais pelo raciocínio, a rapidez, como ele atua. A intuição atua assim, com aquela rapidez. É da responsabilidade individual, cada um ir desenvolvendo a capacidade dentro dele de perceber antes como está atuando a intuição e quando atua o raciocínio. Então aquela condição que nós precisamos de ver o que é que nós colocamos na nossa frente. O que é importante para a minha vida. Porque a minha vida tem que ser diferente um pouco da vida dos meus pais, da vida dos conhecidos dos meus pais. Ficaram sem saúde e muitos que a gente conhece também fica sem a consideração. Então o que aconteceu ali? A luta prevaleceu o raciocínio. Aquela pessoa traçou uma meta, não foi verificando como seria melhor. Somente traçou a meta. Então o que acontece? Fica sem saúde. Então não podíamos fazer assim. Então essa naturalidade de ir percebendo que o importante na vida de cada um é como ele permite que a sua intuição manifesta. E que tínhamos que fazer um trabalho de confirmando assim, onde tem a interferência das pessoas. E sempre que tem interferência, tem aquela condição assim, o domínio. Então não tem a bondade, tem o domínio. Tendo o domínio, o semelhante fica prejudicado. Com os ensinos de Jesus fica bem fácil assim.
que aquilo que a pessoa fizer para o outro é aquilo que ela vai receber. Então não podíamos fazer uma coisa que o outro não fica feliz. Então o nosso desenvolvimento está aí. Então quando fala assim que muitos serão chamados e poucos escolhidos, é justamente esta condição que nós vemos assim pelos estudos, pela referência de quando queriam crucificar Jesus, aquelas pessoas que foram a favor da crucificação de Jesus, nós sabemos assim que muitos e muitos não o conheciam. Quer dizer que foram influenciados. As pessoas que são influenciadas não servem, são fracas, porque estão fazendo as coisas porque está recebendo uma influência, não está procedendo por ela mesma. E que uma pessoa, quando procede por ela mesma, nós sabemos assim, que aquela habilidade daquela dona de casa, ela procede por ela mesma para cumprir com as responsabilidades que ela prontificou a ter, aquele que possibilita a manutenção daquela moradia, a naturalidade com que ele faz esta função. Essa naturalidade é que nós tínhamos que trazer para nós, para o nosso dia a dia, para percebermos como nós somos e como nós precisamos de melhorar. Muitas energias que as pessoas dão o nome de estresse, de cansada, de sem perspectiva, é porque não está estudando o livro Na Luz da Verdade. O livro Na Luz da Verdade, ele nos possibilita esse equilíbrio. Um equilíbrio que nos possibilita, assim, ver a direção que eu estou caminhando e alinhar-se. Não tem aquela condição, assim, de achar que as coisas materiais são sem importância. Não são sem importância, porque muitos e muitos que têm as condições materiais, muitas e muitas famílias vivem daquele que tem aquela empresa. Então as condições materiais são muito importantes. Mas se a pessoa coloca as condições materiais na sua frente, ele adoece, porque ele para de receber a energia que vivifica. Aquelas condições passou a ser vivificada com a sua própria energia, e ele parou de receber. Quer dizer assim, aquele pai faz a manutenção da moradia, porque quando ele volta para a moradia, ele tem uma satisfação de voltar para aquela moradia, e aqueles que estão na moradia ficam muito felizes quando esse volta. Existe aí uma troca de energia, é a alegria da vida, é a alegria da energia do Criador. Quer dizer que esse nunca vai ficar doente, o equilíbrio. Mas aquele que colocou as coisas materiais na frente tem possibilidade de adoecer. E tem possibilidade de ficar sem saber e sem a consideração dos seus, sem valor. Isso é bem grave assim. Então, se uma pessoa quer ter saúde na sua velhice, ela tem que arrumar a sua vida. Então, o aprofundamento no livro Na Luz da Verdade e de ir percebendo que aquele que tem a habilidade é superior do que aquele que tem a teoria. Porque entre ter a teoria, fica bem fácil assim de observar um desenho. Aquele que tem a capacidade, a habilidade, é muito diferente do que aquele que faz as observações. Porque quando faz a observação, a pessoa está presa no raciocínio. Então ela está antes, está para trás, o grau é menor. Mas como ela não tem a capacidade, agora ela quer se fazer valer pelo que ela fala. Essa é a condição do raciocínio. Então a grande maioria trabalha assim, querendo prevalecer a sua condição que é menor. Então se a condição da pessoa é menor, então ela quer que prevaleça o raciocínio. Todas as referências que a pessoa traz é sempre numa condição menor. É sempre naquela condição assim, que aquele que tem um ouvido bom está vendo que existe um menosprezo daquele que apresenta a capacidade. Então o raciocínio é bem grave assim, se a pessoa descuida e ele fica na frente. Então a luta, toda a época da nossa vida, a pessoa tem que lembrar assim, que tem que ter uma ponderação
e ela tem que ir lembrando que o que ela precisa para ela. Então não é para as outras pessoas, porque quando faz para as outras pessoas, muitas vezes a pessoa nem usa aquilo que foi feito para ela. Então aquele que fez o esforço de possibilitar para o outro não tem nenhuma significação. Tínhamos que ter essa condição bem importante. Se eu quero presentear uma pessoa, eu teria que perguntar a ele o que vai ser bom para a vida dele. Se eu não tenho a capacidade de ver na intuição o que será melhor. O livro Na Luz da Verdade vai nos possibilitando esse equilíbrio. Se a pessoa vai equilibrando na vida, então na sua velhice ela vai apresentar de uma forma que ela vai ter a consideração e ela vai ter a saúde. Então toda a época da nossa existência cabe a cada um fazer um trabalho assim. Esforçar-se, melhorar-se, mudar o grau. E a mudança de grau a gente sabe que é verdadeira. Aquela pessoa que anteriormente apresentava muitas limitações, com o trabalho que ela foi fazendo dentro dela, então essas limitações ela foi convivendo. Isso é bem importante assim, em todos os setores. Pode ser na maneira de alimentar, pode ser na maneira de ir para o seu trabalho, pode ser na maneira que trabalha, e nós vamos confirmando assim, que aqueles que apresentam descontentamento, que apresentam sempre numa condição de direito, ele é o que transgride mais. É só observarmos assim no relacionamento profissional. Aqueles que julgam numa condição como se fossem superiores, têm uma produtividade menor, e assim é a vida. E a vida é de cada um. E aquela condição bem importante de saber onde eu entro com a minha maneira de ser, onde eu entro com a minha bondade, o procedimento que eu preciso de ter, a maneira que cada um precisa de desenvolver para ele mesmo. O destino é a pessoa que vai fazendo, e cada um vai tendo que caminhar na sua maneira. E se a pessoa caminhou errado, ela sabe assim que ela tem que voltar por aquele caminho. Então o trabalho da luta é um procedimento interno, e aqueles que se dizem administradores, que apresentam um conhecimento escolar, nós sabemos assim que muitas vezes não entra naquela condição de tornar-se um mestre, porque o conhecimento escolar vai dar aquelas informações. Um mestre, ele já apresenta uma condição diferente. Ele compreende a diferença que existe numa entonação. Esse valor assim, do jeito que a pessoa fala, do jeito que a pessoa é, o procedimento que cada um precisa de ter para melhorar-se. E aquela condição bem importante, né? Todos nós temos um destino. Aqueles que relacionam conosco, nós vamos observando assim. Temos que respeitar o destino do outro. Evidentemente que se a pessoa tem um comportamento que vai tumultuando, então nós temos que ter um posicionamento. Mas cada um tem que lembrar assim, esse posicionamento tem que ser numa condição de limite. O esforço é a vida toda. E é bem importante assim, quando a pessoa tem dentro dela uma condição de paz, é nessa hora que muitas vezes a pessoa recebe um instante de lucidez para a vida dela ou para uma decisão que ela está precisando de ter. Então esse instante de lucidez é uma condição superior do que fazer uma análise. Sempre estamos colocando no lugar do outro de uma forma errada, porque o outro não nos pediu uma referência. Então nós colocamos que a vida daquele um poderá ser difícil. Ele não nos pediu nenhum auxílio. Então nós não podíamos ficar trabalhando assim. E quando eu trabalho dessa maneira, não dá certo. Porque o trabalho tem que ser desenvolvido de uma maneira que possibilita uma harmonia em todos os setores. Numa pequena escala, cada um pode ir observando na moradia. Tem que apresentar uma harmonia. Não apresentou a harmonia, então não dá certo. Aquele que tumultuou não fica bem de saúde, e aquele que possibilitou que tumultuasse também fica responsável. E dentro de nós, cada um tem que lembrar assim, que está sempre querendo resolver um problema de ontem.
nós tínhamos que mudar a norma do tempo e do espaço. Na luta, então o que vai prevalecer? A intuição. Quer dizer que essa condição de parcial não existe. Quer dizer que vai sempre ter aquela condição de superior. O superior compreende o outro. Então a fala, o calar, a gente pode observar assim, numa pessoa que tem uma experiência naquela profissão, como ele se encontra seguro, e aquele que não tem experiência e que não apresenta seguro, ele tem sempre muitas explicações. Aquela condição bem simples assim, que fala assim que aquele que muito fala, ele pouco sabe, porque aquele que sabe, ele sabe o nível que aqueles que se encontram nas suas proximidades têm a condição de assimilar. Toda época, nós tínhamos que aprender através dessa condição bem natural assim. Falar aquilo que precisa de ser falado. E observar se aquele que vai ouvir tem a capacidade para ouvir. A luta é uma condição interna do raciocínio com a intuição. Observando assim a vida, nós vamos confirmando assim. O domínio sempre esteve com o raciocínio. Em todas as épocas, é só observar assim que dificilmente um povo beneficia outro povo, sempre naquela condição de tirar proveito. Não tem um benefício, não tem uma bondade interna, o raciocínio, porque se tivesse uma bondade interna, veríamos assim que precisaríamos de respeitar o outro. Se não respeitamos, é porque estamos trabalhando com o raciocínio. E é bom a pessoa ir observando que a bondade vem daquele que se esforça, aquele que coloca as coisas que podem ser deixadas para depois. Então tem muitas coisas importantes assim que muitos valorizam, como por exemplo presentear um filho. Então precisa de ver se aquele filho vai fazer bom uso. Então não é não dar o presente, primeiro precisa de ver se tem o merecimento. E aqueles que vão trabalhando com a intuição, que vão deixando o raciocínio de lado, não dão presentes também para aqueles que têm costumes que prejudicam a saúde. Isso é bem simples assim. Sabe que não vai fazer bom uso e que a saúde desse vai ficar mais prejudicada ainda, aquele benefício vai atrasar o comportamento daquele se ele vier um dia a ter lucidez. Porque, de uma maneira geral, nós só aprendemos a ter lucidez quando entra um sofrimento. Essa bondade que o Criador nos possibilitou de mantermos felizes, quer dizer, para a pessoa ser feliz, tem as limitações que nós temos, mas ela convive bem com as suas limitações e ela vai caminhando na sua vida interna. Quer dizer assim que todas as responsabilidades externas que a vida apresentou, ela vai tendo a capacidade de resolver. Então, para voltarmos para a nossa condição de sermos felizes, nós temos de lembrar que nós precisamos de ter um discernimento, de entrar numa condição de não receber influências, de perceber a diferença que existe quando ouvimos algo sobre os ensinos e termos a capacidade de diferenciar aquilo que está falando. Então a pessoa tem que lembrar que se ela evolui, ela é que é beneficiada. Se ela descuida, ela é responsabilizada. Aquilo que plantas, aquilo que vai colher. Um movimento da vida. Então na moradia fica bem fácil assim. Aquele que tem a boa vontade, aquele é que vai ter a consideração de todos. Então estudar o livro Na Luz da Verdade nos possibilita mantermos um equilíbrio.